Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E no programa de hoje vamos falar sobre o cadastramento biométrico. O cadastramento biométrico feito pelo TRE, ele iniciou aqui no estado em 2009. E 9 anos depois, na eleição de 2018, a eleição do ano passado, já 129 municípios estavam com 100% da biometria concluída. E a conclusão da biometria no estado do Ceará vai encerrar dia 29 de novembro. E daí, quem não estiver cadastrado não poderá votar na próxima eleição municipal. E para dar detalhes deste assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza a Lorena Belo, ela que é coordenadora de cadastro eleitoral do TRE. Lorena, obrigado pela sua presença. E o mais importante, dentre outros, é que não vai votar quem não estiver cadastrado. E ainda faltam 15% dos eleitores se cadastrar, é isso mesmo? Isso. Bom dia, obrigada a você pelo convite. Bom, quem não estiver com a biometria coletada em todo o estado não poderá votar nas eleições de 2020. A identificação biométrica ela vai ser obrigatória em todos os municípios cearenses, inclusive aqui em Fortaleza. Nós temos aí aproximadamente 15% do eleitorado do estado que ainda não fez sua coleta biométrica. Esse número, mais de 900 mil eleitores distribuídos em vários municípios, mas é lógico, existe uma grande concentração desse eleitorado sem biometria coletada aqui em Fortaleza, aqui na capital. Mas quantos mil eleitores ainda não fizeram essa coleta biométrica em Fortaleza? Em Fortaleza, o número se aproxima de 718 mil eleitores. Né? 718 mil eleitores. Né? É um número muito alto, 40% do eleitorado da capital. O cadastramento biométrico aqui em Fortaleza, ele começou em novembro de 2014. No ciclo 2015-2016, nós já começamos a fazer uma descentralização do atendimento, justamente com o objetivo de aproximar o atendimento dos eleitores, de facilitar esse comparecimento. Esse processo de descentralização se ampliou no ciclo 17-18, chegando ao seu momento máximo agora no ano de 2019. Hoje nós temos 16 postos de atendimento em atividade, caminhando para o 17º posto. E a nossa preocupação é realmente facilitar que o eleitor compareça, aproximar o atendimento do eleitor de Fortaleza, para que ele não deixe para a última hora, para que ele se antecipe e busque logo uma dessas alternativas. Agora, se por acaso um número muito elevado desses 700 mil não comparecer para a biometria, não existe possibilidade de ser prorrogado esse prazo? O que ocorre é que, uma vez que o eleitor tenha o título cancelado, ele pode comparecer para reverter esse cancelamento. Então, se ele não for cadastrado, ele não vai votar e tem o título cancelado, é isso? Isso, exatamente. Aqueles eleitores que perderem o prazo de 29 de novembro terão o título cancelado. A primeira repercussão é não estar apto ao voto nas eleições de 2020, não pode votar, não pode ser votado. Nas eleições de 2018, por exemplo, nós tivemos um caso de uma pretensa candidata que teve o seu registro de candidatura indeferido porque não havia feito o cadastramento biométrico no seu município de origem. Então, o eleitor não vota, não é votado, mas além disso, existe uma gama de repercussões que o atingem pelo fato dele não estar quite com a Justiça Eleitoral. E aí, aquela listinha que a gente repete exaustivamente. O eleitor não consegue emitir passaporte, contrair empréstimos em bancos públicos, ser nomeado para cargo público, matricular-se em instituição pública de ensino. Se for um eleitor beneficiário de programas assistenciais, como é o caso do Bolsa Família, pode ter prejudicado o recebimento dessa assistência. Eleitores que são servidores públicos terão interrompidos o pagamento de seus salários. Então, são várias repercussões que atingem fortemente o eleitor e todas decorrentes do cancelamento do título. A partir de novembro, essas pessoas estarão, como eu disse, com o título cancelado. Poderão reverter esse cancelamento e evitar essas repercussões. Diante dessa possibilidade de regularização, é que não se fala em prorrogação do prazo. Certo. Mas no caso, assim, ele vai ter, esse eleitor que não fizer a biometria, ele vai ter o título cancelado em novembro, a partir do final de novembro, né? E
E depois, lá por fevereiro ou março, se ele quiser se preparar para a eleição de outubro, como é que vai ser? Pronto, aí ele vai continuar procurando uma das nossas unidades E vai de ter que atendimento. fazer a biometria. E ele vai ter que reverter o cancelamento do título dele e fazer o cadastramento biométrico. Se ele fizer isso até 6 de maio do próximo ano, ele está apto a votar, inclusive, nas eleições de 2020 ainda, né? O que é importante que se ressalte é o seguinte: a partir de novembro, 29 de novembro, esses títulos serão cancelados. Após o final da revisão biométrica, existe um período de 40, 45 dias que é necessário para o processamento dessa revisão, a homologação dessa revisão e o cancelamento dos títulos. Se o eleitor precisar de regularização nesse período, ele não vai conseguir. O pedido de regularização dele vai ficar sobrestado até que o processo revisional seja homologado. Então, a gente alerta o eleitor para que ele não pense na perspectiva de poder se regularizar no futuro, que ele pense na perspectiva de não deixar que o título seja cancelado, porque eventualmente ele pode precisar com urgência dessa quitação eleitoral e não obter no tempo necessário para o seu problema. Exatamente. E eu já fiz o meu cadastramento há 2 anos e é extremamente simples e rápido, né? Sim, é um procedimento muito rápido, leva em torno de 7 a 10 minutos. Vários dos nossos postos de atendimento atendem com agendamento. Então, aquelas pessoas que têm uma rotina mais complicada, horários mais restritos, pode escolher o local, a data e o horário em que deseja ser atendido, né? Outros locais atendem por ordem de chegada, mesmo os locais com agendamento. Se o eleitor estiver passando em frente de um posto no shopping, tenta ver, de repente consegue um encaixe. A documentação é muito simples, basta que ele leve identidade e comprovante de endereço atualizado. Então, é um procedimento muito simples, muito rápido e que, se o eleitor for agora, não vai tomar muito tempo do eleitor. Se ele deixar para ir no final do prazo, certamente ele vai enfrentar longas horas de fila. E principalmente vai ser no sol, né? Porque ali tem muito sol. Lá de fora, né? Porque vai ser muita gente. Exatamente. Hoje o TRE trabalha para oferecer esse serviço ao eleitor da forma mais cômoda, mais confortável e mais rápida possível. Mas todos os dias nós amanhecemos com uma meta de atendimento. A meta que nós não cumprimos hoje, pelo não comparecimento do eleitor, ela se soma às metas dos próximos dias. E a estrutura ela não é elástica. Eventualmente ela vai se tornar insuficiente para a demanda que se apresentar. E aí, quando isso acontecer, vai se tornar inviável garantir conforto ao eleitor que buscar atendimento. E vai ter problemas, né? Agora, e no caso, assim, do cadastramento, né? O TSE, quando criou isso, qual era o principal objetivo? Bom, o principal objetivo do cadastramento biométrico é conferir mais segurança ao processo eleitoral. Então, se a urna eletrônica já apresentou um grande avanço no quesito segurança, no que diz respeito à apuração e totalização dos votos, nós ainda pensávamos numa forma de melhorar a questão da identificação do eleitor. Porque sabemos que, corriqueiramente, o cartório eleitoral administrava questões do tipo: o eleitor chegou para votar e alguém já tinha votado em seu lugar. Isso acontecia, por vezes, por má-fé do mesário, na maioria das vezes por erro do mesário, que habilitava um eleitor errado. Mas a identificação biométrica, ela vem para pôr fim a essa possibilidade. Porque a partir do momento em que eu passo a identificar o eleitor pela leitura das digitais, como elas são únicas, como elas não se repetem de um ser humano ao outro, eu afasto qualquer possibilidade de que um eleitor vote no lugar de outro, tornando então o processo ainda mais seguro. E a segurança é tudo numa eleição. Sem sombra de dúvida. Plenário da cidade. Vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando sobre esse tema, o recadastramento eleitoral biométrico. Aguarde um instante só. Eu sou a Câmara. Eu sou a Câmara. Nós somos a Câmara. Participe! A Câmara Municipal de Fortaleza escuta a voz de toda a população, elaborando leis e projetos, transformando seu bairro e melhorando a sua qualidade de vida. Você faz a diferença. Eu sou a Câmara. Eu sou a Câmara. Nós somos a Câmara. A Câmara de Vereadores e você. Opine, participe e acesse nossas redes sociais. A cidade precisa da sua voz. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa voz, nossa fortaleza.
Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza, emissora da Câmara Municipal. Nós estamos falando sobre o recadastramento biométrico que está sendo feito pelo TRE. Eu estou conversando com a Lorena Belo, ela que é coordenadora de cadastro eleitoral do TRE. Lorena, no caso com a biometria, né? Vai ser mais rápido aquelas filas em locais onde forma fila? Você acredita que vai ser mais rápido a votação? Bom, a identificação biométrica ela não foi implementada na Justiça Eleitoral com o objetivo de tornar o processo de votação mais rápido. De fato, esse é um quesito que não ganha com a implementação da identificação biométrica. O objetivo é, de fato, tornar esse processo mais seguro. No ciclo de 2018, nas eleições de 2018, foram comuns as reclamações de demora nas sessões eleitorais, filas muito longas, e as pessoas se apressaram em imputar à identificação biométrica a responsabilidade por essa demora. Mas, na verdade, o que a gente percebe? A identificação biométrica, ela muito pouco aumentou ao prazo de votação. Em 2018, as filas se tornaram muito longas, muito em decorrência da quantidade de cargos que estavam concorrendo ao pleito naquele ano. Nós tínhamos 6 cargos concorrendo ao pleito, deputado estadual, deputado federal, governador, 2 cargos de senadores e presidentes. Houve uma mudança na ordem de votação e essa mudança acabou trazendo algumas dúvidas no eleitor. E o eleitor que, desavisado, vai até a urna eletrônica sem levar a sua colinha, sem levar a sua pesca, que facilitaria que ele lembrasse os números e acertasse a sequência numa primeira tentativa. Então, de fato, a demora em 2018 se deveu muito mais ao número de cargos em disputa do que à identificação biométrica propriamente. E também pessoas que não estão acostumadas assim, com esse trabalho, assim, né? essa ação, né? Sim, sem dúvida. Tudo que é novo gera um certo estranhamento a princípio, né? Então, tanto os nossos mesários, aquelas pessoas que nos ajudam eleição após eleição, como os eleitores, passam por um período de estranhamento até se acostumarem com o procedimento. E no interior do estado, a biometria, como é que está? Bom, nós já temos, como a gente falou no início, 129 municípios que já fizeram identificação biométrica 100% e já votaram assim nas eleições de 2018. Os 129 já foi 100%? 129 já com 100% da biometria coletada, né? Tivemos casos de grandes eleitorados como Maracanaú no ano de 2016, Caucaia no ano de 2017 e 2018. Os 2 maiores eleitorados, depois de Fortaleza, que já passaram por esse processo de cadastramento biométrico. Nesse ano de 2019, nós tínhamos 54 cidades em revisão biométrica obrigatória. Dessas 54 cidades, 17 já concluíram, várias concluíram agora no dia 30 de agosto, Tauá, Nova Russas, Ararendá, Copiara, e outros vão concluir no próximo dia 27 de setembro, como é o caso Beberibe. Nós temos Beberibe, um município com eleitorado razoável, que está concluindo agora no dia 27 de setembro. Outros concluem no dia 31 de outubro, como é o caso de Quixeramobim, um outro município também de eleitorado bastante razoável. Então, cada município do interior do estado tem o seu prazo específico e se o eleitor tiver alguma dúvida sobre qual o prazo estabelecido para o seu município, ele pode entrar em contato com a gente através do número 148 ou acessar o site do TRE, onde ele encontra todas essas informações. Muito bem. Agora, o que chama a atenção, que merece ser batido, né, é esse fato de que 700 mil eleitores de Fortaleza não fizeram o cadastramento biométrico e isso vai encerrar dia 29 de novembro. Isso, exatamente. Como a gente falou, é um número muito expressivo que ainda não fizeram a sua biometria. O processo iniciou já há bastante tempo, o eleitor teve muito tempo para fazer esse processo. E aí, 29 de novembro está aí a menos de 60 dias úteis, né? Nos separam do final do prazo. E a gente prevê realmente um atendimento bastante complicado para as últimas semanas. Principalmente porque hoje a gente ainda atende muito menos eleitores do que poderíamos. A demanda, o comparecimento do eleitor ainda está abaixo da nossa capacidade de atendimento. Então, eles não chegam nem a formar fila, né? Exatamente. Então, se a gente poderia atender em torno de 4 mil eleitores por dia e tem mantido uma média de 2.500, 2.600 eleitores, existe aí um déficit diário muito grande. Está represando, né? Que está represando demanda para o final do prazo, para as últimas do prazo, né? Muito bem. E no caso, para o eleitor
aquele eleitor que tem mais de 70 anos, ele não é obrigado a votar, seria isso, né? Isso. O eleitor que tem mais de 70 anos, ele não é obrigado a votar. Entretanto, como nós estamos falando de uma revisão do eleitorado, se ele pretender continuar votando, se ele quiser que seu título permaneça regular, ele precisa fazer o cadastramento biométrico. Porque a revisão do eleitorado, ela obriga o comparecimento de todos os eleitores, inclusive aqueles para os quais o voto já é facultativo. Lorene, se ele não comparecer, o que vai acontecer? O título dele vai ser cancelado. Entretanto, como ele já tem mais de 70 e não é mais obrigado ao voto, o único prejuízo que esse eleitor deve sentir é não poder votar e não poder ser votado. As outras repercussões não devem atingir esse eleitor. Afeta. Porque os órgãos respectivos, Receita Federal, Polícia Federal, INSS, devem reconhecer, têm a obrigação de reconhecer que aquele eleitor já tem mais de 70 anos e, portanto, a sua situação eleitoral já não interessa para a regularidade de outros documentos. Agora, e se no caso um eleitor de mais de 70 anos que não se recadastrou biometricamente, né? E daqui a 3, 4 anos ele decide, não, eu vou começar a votar, mas ele vai ter que ir no TRE e fazer a biometria. Isso, exatamente. Qualquer pessoa que não faça seu cadastramento biométrico e deixe que seu título seja cancelado, quando ele pretender reverter esse cancelamento, voltar a votar, ele vai precisar comparecer a uma das nossas unidades de atendimento para fazer seu cadastramento biométrico. Lembrando que essas opções de atendimento que hoje existem, todos esses locais descentralizados, mais perto da residência dos eleitores, eles vão ficar em funcionamento até maio do ano que vem, mas passadas as eleições de 2020, muito provavelmente o TRE volta àquela estrutura enxuta de atendimento. Central de atendimento ao eleitor na Praia de Iracema e provavelmente as duas unidades instaladas nos VaptVupts, Antônio Bezerra e Messejana. Então, se o eleitor quiser aproveitar essa estrutura mais ampla e espalhada pela cidade em diversos bairros, a hora é agora. Exatamente. E, então, você poderia repetir, já que é extremamente importante e tem um grande número de eleitores que não fizeram a biometria aqui em Fortaleza, quais os locais? Bom, aqui em Fortaleza, o eleitor pode escolher a Central de Atendimento ao Eleitor na Praia de Iracema, as duas unidades VaptVupt em Antônio Bezerra e Messejana, o posto de atendimento do Parque das Crianças, ali no centro da cidade, o posto de atendimento do Itaperi, dentro do campus da UES, o posto de atendimento do CCDH do Conjunto Ceará, o posto de atendimento dos sítios do prefeito Zé Walter, que está sendo inaugurado essa semana, mas ele já está em funcionamento, então o eleitor já pode procurar lá. E a unidade móvel de atendimento ao eleitor, que vai, a partir de segunda-feira, iniciar um atendimento itinerante em vários bairros, começando provavelmente no Cuca da Barra do Ceará. Além desses, nós temos aqueles postos que, esses que eu citei, todos atendem de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Além desses, temos os postos instalados em shopping centers. Shopping Parangaba, Norte Shopping Jockey, Iguatemi, Rio Mar Fortaleza, Rio Mar Kennedy, Benfica e Norte Shopping Jockey. Em breve também no Shopping Norte Shopping Fortaleza, na Bezerra de Menezes. Todos esses shoppings atendem de 10 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, e de 10 da manhã às 5 da tarde, todos os sábados. Muito bem, Lorena Bello, que é coordenadora de cadastro do eleitoral do TRE, muito obrigado pela entrevista, e só não vai se cadastrar quem realmente não tiver interesse, porque oportunidades e locais existem de sobra. Exatamente, oportunidades existem de sobra, as opções são muitas, o eleitor tem aí vários locais próximos de onde reside, os locais eles estão realmente espalhados em vários bairros de Fortaleza, e se o eleitor ainda tiver alguma dúvida, como eu citei há pouco, ele pode ligar para o número 148. O 148 funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 7 da noite. E todas as informações relacionadas ao cadastro eleitoral, à revisão biométrica, endereços, documentação necessária, está disponível também no site do TRE. O endereço é www.tre-ce.jus.br. Muito bem, Lorena Bello, muito obrigado pelas informações e pela entrevista. Obrigada a vocês. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
TV Fortaleza. A emissora da Casa do Povo.